Então, eu vou começar a confeccionar a minha bolsa usando esse aqui para fazer o pet appliqué, para fazer a aplicação, que é para grudar a letra no meu tecido. Tá aqui, certo? Eu fiz aqui na mão livre a letra B, então fui desenhando mesmo a letra B aqui conforme eu acho legal, conforme eu acho interessante, mas eu sigo o que? Pontinhos. Eu marco aqui 10 para esse tamanho, aqui é o meio da minha letra, marco mais 10 linhas, marco e faço para que fique uma altura ideal para mim. Então, ó, eu dobro aqui ao meio, no pontinho que eu falei, né, no meio. Aí eu venho aqui e vou cortar a minha letra B. E ela vai ficar bem bacaninha para o meu trabalho. Bem legal, né? Então, a letra B, ela fica para esse lado aqui, né? Que eu tô aqui nesse lado. Então, eu vou precisar espelhar isso aqui, para que quando eu vá usar, ela fique de forma correta. Então, eu faço isso aqui, ó. Vou espelhar dessa forma. Vou fazer aqui o furinho aqui no meio das bolotinhas, né? Então, aqui é a posição certa, né? Eu olhando aqui pra mim, que eu tô desse lado. Então, eu vou espelhar e faço isso aqui. Aí, eu vou desenhar no meu papel aqui, que ele tem essa cola aqui do outro lado. E ele vai grudar com o calor do ferro no meu tecido, no meu trabalho. Então, vou lá desenhar. Então, olha só. Tenho a minha tábua de passar, que ela é pequenininha, uma mini tábua, ideal para esse tipo de trabalho. Tenho aqui o meu retalhinho. Eu vou usar aqui o verso e aqui, essa parte mais áspera, que é a cola, eu vou grudar aqui. Sempre prestando atenção de como eu vou espelhar, para quando eu for posicionar na bolsa, fique do jeito certo. Então, é desse jeito aqui. Eu venho aqui com o meu ferro já quente e vou posicionar aqui em cima. Eu não devo ficar mexendo. Eu posiciono, espero 10 segundos e movo o ferro. Espero 10 segundos e vou movendo o ferro. 10 segundos e vou movendo o ferro. Já grudou. Eu espero secar aqui um pouquinho, venho com a minha tesoura e vou recortar a minha letra. Eu gosto de cortar essa partezinha menor dessa forma, ó. Eu dobro um pouquinho, sem amassar o meu trabalho, corto. Aí, eu fiz o cortezinho e depois é que eu vou cortando aqui dentro, tá? Faço um rasgo aqui. Retiro a minha película, esse papel branco. Certo? Não vou retirar aqui toda, porque depois é que eu vou colocar na bolsa. Agora, vamos para o outro passo. Deixei a minha letra lá reservada e venho aqui com você, ó, pegando o meu tecido, tricoline 100% algodão, 38 de largura com 32 de centímetros. É uma bolsa pequena. Certo? Então, eu vou precisar desse tecido aqui, o tricoline 100% algodão, 2 vezes. E a minha manta acrílica, ou a manta que você tiver aí na sua cidade, 2 vezes. Venho aqui, ó, fazendo o meiozinho da minha bolsa. Faço um piquezinho aqui, certo? Porque aí eu vou saber que é o meio. Em um dos lados da bolsa, né? Onde eu vou querer colocar a minha letra. Venho aqui com a minha letra. Ó, a minha letra aqui. Retiro a película toda. E coloco aqui, bem no meio. Certo? Então, vai ficar bem centralizado. Vou colocar a minha base de passar aqui embaixo, para que eu não tenha problema com a minha base de corte. Meço aqui 5 dedinhos, meço aqui 5 dedinhos, ó.
centralize bem, tá, gente? Depois que você centralizar, você vai posicionar o seu ferro aqui. 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos. 10 segundos, 30 segundos. Eu prefiro 30 segundos. 1, 2, 3. Pronto, você já posicionou. Agora, vamos eu e você lá na minha máquina passar uma costura aqui. Para que a gente simplifique aqui um pouco o nosso trabalho, que geralmente não temos a nossa máquina com o ponto caseado. Não se preocupe, gente. Se não tem a máquina com o ponto caseado, você vai fazer o pontilhado, o ponto comum mesmo, porque esse termocolante, ele promete que não desgruda do tecido com facilidade. Então, você vai fazer uma costura aqui para um acabamento e não para fixar a letra ao produto. Então, eu escolho o meu ponto 0001. Ó, a minha sapatilha, eu não mudei a sapatilha da máquina, mas eu posso mudar e devo mudar. Existem várias sapatilhas aí no mercado, bem maravilhosas. Para esse caso aqui, a sapatilha com pontas abertas é a ideal. Em partes que são arredondadas, vá com a máquina bem devagar. Ó, movendo. Já estou aqui com o meu apliquê costurado, ó. Esse aqui, o fabricante promete que não desgruda, então você não se preocupe em fazer o apliquê com o ponto, assim, o ponto pontilhado, ponto contínuo da nossa máquina. E eu tenho aqui, como eu falei pra você, 38 centímetros de largura com 32 centímetros de altura. Verifico aqui a outra parte, a parte que ficará atrás, tecido e manta, certo? E aqui eu vou fazer a minha caixinha de leite. A minha caixinha de leite, ela vai ter, deixa eu medir aqui com vocês, 5 por 5 de centímetros. 5 por 5 de centímetros. Agora, eu vou dar minha máquina e já faço a costura aqui e em cada cantinho, assim, onde eu começo, onde eu termino, eu faço o retrocesso bem retrocessado. Eu gosto de cortar logo a caixinha de leite, porque aí eu fico com a costura já feita, sem precisar cortar depois, cortando a minha costura. Faço o retrocesso bem retrocessado e aqui também a costura com retrocesso bem retrocessado. Terminei de fazer aqui a costura nas laterais e no fundinho. E aqui com meus 2 dedos, ó, eu abro aqui para fechar a caixinha de leite. Essa parte que fica aqui, ó, essas sobrinhas e essa aqui, você precisa tombar uma para um lado e a outra para o outro, certo? É dessa forma aqui que elas se encaixam. E você fica com um acabamento perfeito para oferecer na sua peça para a sua cliente. Se o seu acabamento nessa caixinha de leite não ficar perfeito, você não se preocupa não. Você desfaz a costura e refaz até que ele fique perfeito. Olha o meu. Costura aqui,
com aqui se encontrando. Aqui eu tenho uma cruzinha. Então, vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Na parte para o forro, que eu vou usar o tecido tricoline, eu vou a mesma medida, corto a mesma medida, 38 por 32 de centímetros. Faço a caixinha de leite, cada ladinho com quadradinhos de 5 centímetros, 5 por 5. Aqui no fundinho, que é essa, aqui fica essa parte menor, que já tá cortada a caixinha de leite, eu faço um pique. Então, nesse pique, eu começo a fazer a minha costura após 3 dedinhos. Então, eu faço aqui o meu retrocesso bem retrocessado. E aqui, eu começo aqui fazendo a costura com retrocesso bem retrocessado. Parando em menos de 3 dedinhos antes do meu pique, para deixar uma abertura, e é por essa abertura que eu vou desvirar a minha peça. Já tenho aqui a minha parte externa costurada, minha caixinha de leite encaixada bonitinha, tá? Certo? Essa aqui é a parte externa, deixa eu retirar aqui. Tenho a minha parte interna, já costurada também, o forro da minha bolsa, que eu tô usando tecidos tricoline. E eu tenho aqui 2 alças prontas para a bolsa, tá? Essa alça eu gosto muito de usar porque ela dá também uma segurança maior para a nossa bolsa, no caso, para a nossa cliente. Eu tenho aqui, ó, 20 centímetros de comprimento. Então, eu vou encontrar aqui o meio da minha bolsa fazendo piques. Sempre que eu quero encontrar meio, gente, o melhor jeito é fazer piques. Você arruma bonitinho aqui. Bota lateral com lateral e faz um piquezinho aqui, ó. Certo? Quando você fizer esse pique, aí você vai ver qual é a posição da sua alça. No meu caso aqui, eu tô colocando 5 dedinhos, tá? Mas você escolhe aí como é que você vai querer. Você coloca aqui, já vem com aquele alfinete maravilhoso. Bota assim. Aí você dá aquela dobradinha aqui. Dobra pra cá, mede 5 dedinhos e coloca a outra pontinha aqui. Do mesmo jeito, você vai fazer do outro lado, com a outra alça, certo? Agora, você vem com a parte interna, que é a parte do forro, e veste aqui todo mundo. Essa bolsa, ela é pequenininha, tá? Mas você pode alterar a medida aí como você desejar. A parte da lateral aqui, ó, eu vou encaixar aqui e eu vou tombar também as costuras. Se eu não tombar, ela não vai se encaixar direitinho. Sempre que eu quero encaixar costuras, eu preciso tombar. Então, eu boto aqui um alfinete, de um lado, outro lado, encaixo costura com costura e vou tombar a costura, certo? Essa sobrinha aqui, tomba aqui um para um lado e aqui para o outro, encaixo com alfinete. Pronto, agora eu vou lá na minha máquina e passo a minha costura aqui em volta dessa boca, né? Ó, fiz a minha costura em volta de toda essa peça. E quando eu vejo que eu tô costurando aqui, passando a alcinha, eu faço o retrocesso bem retrocessado para segurar mais, certo? Retrocesso bem retrocessado aqui, em cada pontinha da alça. Aqui pela abertura que deixamos, eu vou desvirar a minha bolsa. Essa bolsa é bem fácil, tá, gente? O diferencial dela é que ela será personalizada. Lá no meu ferro de passar, eu vou arrumar isso aqui. Parte externa ficará na parte externa. A parte interna ficará na parte interna. E para isso eu preciso passar o ferro nisso aqui, passar alfinetes antes de levar
isso aqui pra máquina e passar a costura de acabamento. Já arrumei tudo aqui, certo? Ó, arrumei no ferro de passar. Vou posicionar bem aqui e eu vou deixar o ponto da minha máquina bem largo, porque aqui eu já tenho muitas camadas. Então, eu tô deixando em 4,5. Baixo a minha sapatilha aqui na posição que eu quero que a minha costura venha. Eu quero ir meu pé de máquina e começo a minha costura fazendo a penúltima costura da minha bolsa. A última costura será fechar o fundinho que deixamos na parte interna. Então, vamos lá começar. Ó, terminei a costura de rebater, bem retinha, bem bonitinha, certo? E aqui eu puxo o meu fundinho e venho puxando aqui também com meus dedinhos. Tô abrindo aqui a lateral, ó. Fecho, coloco isso aqui para dentro, certo? O fundinho, as beiradinhas que eu chamo. E passo a minha costura aqui, fechando o fundinho. Isso aqui eu posso e devo arrumar ainda mais no meu ferro de passar, tá, gente? Então, a minha peça está confeccionada para que eu possa já colocar para vender para minha cliente, certo? Eu vou colocar aqui qual foi a medida, o resultado final dela. Então, o resultado final dela, o tamanho dela ficou 35 por 24 de centímetros. Ela tem profundidade, ó, ela tá larguinha, certo? Então, é uma peça ideal para a sua cliente.